Então, L igual a 2. O elétron está no centro, no orbital do meio, como a seta te indica. Isso quer dizer que o número quântico magnético é 0. M igual a 0. Ele está no quadradinho central. E, finalmente, se o elétron está virado para cima, o S dele, ou ms, é menos 1,5. Com isso, você tem as 4 informações fundamentais. N igual a 4, L igual a 2, M igual a 0 e o S igual a menos 1,5. Com essas 4 informações, eu defino a posição e o sentido em que o elétron está girando. Então, você está vendo a aplicabilidade dos números quânticos no processo de identificação e localização do elétron. Resta-nos agora perceber um outro ponto importante. Como distribuir os elétrons ao longo das camadas e subníveis? Um átomo de cálcio tem 20 elétrons. Quantos tem na primeira camada? Quantos tem na segunda? Quantos vão estar em cada subnível? Isso nós vamos fazer em função de um grande cara que nos ajudou para isso, Linus Pauling. Você sabe me dizer o que significa isso aqui? Isso aqui? Isso aqui é os subníveis da camada de... O número atômico, você tem que dividir assim, ó. 1s2, 2s2, 2p3, 3s2, 3p6, 3p4. Como é que é o nome disso aqui? Tabela de Linus Pauling. Você sabe quando que se usa essa tabela aqui, esse diagrama? Quando você tem um elemento químico que você quer fazer distribuição eletrônica para ver o número de elétrons nas várias camadas que ele possui. Você sabe me dizer o que é isso aqui? São os subníveis de energia dos elétrons. Mas como é que é o nome desse diagrama? Diagrama de Pauling. Quem foi esse cara aí? Linus Pauling? Ele que fez o diagrama dos subníveis de energia. Era um cara importante? Sim, claro. E quando que se usa isso? Para distribuição eletrônica. Resolver questões de por exemplo, passar elétrons, ligação iônica, esse tipo de coisa, covalente, você tem que saber isso aí. Esse diagrama ajuda? Ajuda, com certeza. Vamos lá, pessoal. Para clarear melhor essa ideia, primeiro, Linus Pauling foi um dos grandes cientistas da atualidade, morreu recentemente, na década de 90, e ele trabalhou muito em função da paz, ganhou um prêmio Nobel pela paz, e em função da química, ganhou um outro prêmio Nobel pela química, onde ele conseguiu juntar essa ideia dos quânticos, juntou essa ideia da eletrosfera de Bohr e necessariamente montou um diagrama onde se organiza e coloca todos os elétrons em camadas subníveis na eletrosfera. Então, o diagrama de Linus Pauling é o diagrama hoje utilizado para fazer a distribuição dos elétrons em subníveis e níveis ou camadas. Então, se você quer organizar a eletrosfera, é hoje em função do diagrama de Pauling que se faz isso. Vamos observar o diagrama. Observe que, na primeira linha, veja só, camada K ou nível 1, N igual a 1. Eu sei que a camada K tem 2 elétrons no máximo. Então, ela só precisa de um subnível S. A camada K, então, foi dividida apenas no subnível S. L tem no máximo 8 elétrons. Para caber 8, eu preciso de S com 2 e de P com 6. A camada M tem no máximo 18 elétrons. Então, eu tenho que botar S2, P6, D10, total 18 elétrons. A camada N tem no máximo 32 elétrons. Então, ela tem um subnível S2, um P6, D10 e F14, que somados os subníveis darão os 32 elétrons. Agora é repetição. Se a camada O tem 32 elétrons, ela terá 4 subníveis. Se a camada P tem 18 elétrons, ela terá os subníveis S, P e D. Antigamente, acreditava-se no 2 elétrons, e você só tinha o subnível S na camada 7. Hoje já se aceita 8 elétrons aqui
e você tem o 7s e o 7p. Sendo assim, em função disso, eu tinha um problema. Ah, o elétron está no subnível S. De qual camada? Então eu precisava, de alguma forma, associar o subnível à camada. Como a camada é representada pelos números quânticos principais, K igual a 1, L igual a 2, M igual a 3, eu associei esse número aqui na frente. Então, quando eu escrevo 1S, eu estou falando do subnível S da primeira camada. Quando eu falo 4D, é o elétron que está no subnível D da quarta camada. 6S, o elétron que está no subnível S da sexta camada. Então, a organização do diagrama é uma divisão entre níveis, subníveis e formas de trabalhar com ele. O que eu preciso agora? Entender como distribuir os elétrons. E o Pauling, na sua análise, observou que nada podia ser diferente do que usar a ordem crescente de energia. Porque lembra, quando você monta alguma coisa, você monta sempre daquilo que gasta menos energia para aquilo que gasta mais. Então ele observou esses subníveis e a sua ordem de energia. E observou que isso crescia transversalmente, nessas linhas que você está vendo aí. Gerando, então, essa sequência de subníveis que vai estar em ordem crescente de energia. Então, os elétrons devem ser colocados sempre em função dessa sequência, como vemos no exemplo a seguir. Nesse exemplo, vemos um átomo de sódio, cujo número atômico é 11. Logo, tenho 11 elétrons a colocar também. Vou usar aquela sequência observada no esquema. 1s, 2s, 2p, 3s. Como no S cabem 2, eu coloco os 2 elétrons. Tinha 11 e faltam 9. 2s, 2. Coloquei mais 2, 4. 2p, cabem 6, coloca 6. Cheguei a 10. Eu sei que em 3s cabem 2, mas para 11 só falta um elétron. Logo, eu boto esse 1 elétron computando os 11 elétrons do sódio. Lembra, os números foram usados para aqui, à frente dos subníveis, representar as camadas. Então, tudo que tem 1 representa a camada K. Então, K tem 2 elétrons. Tudo que tem 2 representa a camada L. L tem 2 e 6, 8 elétrons. E tudo que tem 3 representa a camada M. Como só tem 1 elétron, M igual a 1. Então, a distribuição por camadas ficaria K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 1. Como podemos ver nesse exemplo. Legal, entenderam? Vamos então às nossas dicas de estudo. Preocupe-se fundamentalmente com a questão da distribuição eletrônica, seja ela por subníveis ou por camadas. O diagrama de Pauling é ponto crucial do estudo desse capítulo. A parte quântica é importante? Sempre é. Mas hoje está sendo menos cobrado a nível de concursos do que necessariamente a parte de distribuição eletrônica, que você vai aplicar nos próximos conteúdos a serem trabalhados. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Na aula de hoje, falamos sobre a eletrosfera. A eletrosfera é a região do átomo que circunda o núcleo, onde estão os elétrons, distribuídos em 3 regiões fundamentais: as camadas, os subníveis e os orbitais, e tendo em vista observar o sentido que ele gira dentro dos orbitais. Vimos a configuração eletrônica dos átomos, que necessariamente monta e organiza como os elétrons estão distribuídos dentro de camadas, subníveis e orbitais, levando em conta o diagrama de Pauling como fundamento para esse estudo. E estudamos o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling
é o diagrama mais atual que você tem para a organização desses tais elétrons dentro das camadas e subníveis, fazendo alusão, inclusive, aos orbitais do processo. Hoje, praticamente todos os átomos da natureza seguem a ideia do diagrama de Pauli. Poucos são exceções à regra. Bons estudos. Colegas, enfatizem em sua aula a questão do diagrama de Pauli e treinem muito a questão da distribuição eletrônica em função dele, tanto a nível dos subníveis quanto das camadas. Os números quânticos não são o assunto mais importante do processo, até porque hoje sabemos que muitos vestibulares não estão mais trabalhando com essa questão quântica. Por isso, a ênfase é sempre em cima aqui da distribuição eletrônica, seja ela da forma que for. Um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.